Olá, meus caríssimos irmãos de fé, esse é o nosso vídeo sobre o segundo domingo do tempo comum. Nós já estamos aí nessas semanas que antecedem o tempo da quaresma, né? Na primeira parte do tempo comum, sempre antes de entrarmos nesse tempo comum até chegarmos na festa de Cristo Rei, nós temos a primeira parte do tempo comum, que é esse tempo que antecede a quaresma. São aqui alguns domingos até chegarmos na terça-feira de carnaval, quando o tempo vai mudar. E estamos aí, né, já no segundo domingo. Essa reflexão, esse vídeo que você está assistindo agora, ele para lhe ajudar a preparar a sua reflexão das celebrações da palavra que você está encarregado aí de realizar durante esse final de semana, começando no sábado até domingo à noite, né? Tem muitas comunidades espalhadas pelo Brasil que não têm a celebração da Eucaristia, mas tem a celebração da Palavra de Deus. Esse vídeo é de forma especial para este público. Evidentemente que pode ser usado da forma como você quiser. Na liturgia desse segundo domingo do tempo comum, nós vamos perceber a relação que existe ou que deve existir. Ela existe de fato, mas ela precisa da nossa colaboração também para que ela possa ser consolidada, a relação que nós temos entre Cristo e a sua igreja. Então, durante toda a liturgia, pelo menos essa liturgia da palavra, aquilo que está expresso aqui, nós estamos vendo a relação de Cristo com a sua igreja. Conseguimos perceber isso? É importante que nós estejamos atentos para encontrar isso, porque pessoas desatentas, achando que a palavra de Deus ela está simplesmente escrita aqui para significar aquilo que está ali, o sentido comum das palavras, então nós não encontramos o significado profundo das palavras. Quando você lê com atenção, aí você percebe que a igreja escolheu esta ou aquela leitura com um objetivo muito específico. Nós começamos aqui com a profecia de Isaías, capítulo 62, do versículo 1 ao 5. Escute o que se diz no primeiro versículo. Eu sempre aqui destaco alguns versículos, porque se eu for falar de tudo, nós vamos ficar aqui o resto da vida e o vídeo não vai ser nem renderizado, né? Então, eu vou destacando aqui algumas coisas que eu acho que pode ser útil para a sua reflexão. Se você quiser destacar outra coisa, aí eu não posso fazer nada, né? Paciência, né? Agora, aqui, o que eu destaco é esta ligação que nós vamos perceber. Primeiro, versículo 1. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. Quem é o personagem, digamos assim, protagonista desta fala aqui? É Deus. Nós sabemos que é uma profecia, está sendo escrita por Isaías e está sendo anunciada aqui desta forma. Mas quem é o personagem aqui desta fala? Numa linguagem literária, é Deus. Deus está aqui em primeira pessoa, dizendo, por amor de Sião, não me calarei. Este não me calarei está em função da justiça. Depois ele diz, não descansarei, em função da salvação. Há uma ligação aqui, um jogo de palavras, nesta profecia de Isaías, quando ele fala, por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não descansarei. Enquanto não surgir nela como uma luz, como um luzeiro, a justiça. Essa justiça aqui, aquilo que ele disse antes, ele está dizendo em função da justiça. Não me calarei enquanto a justiça não se estabelecer. Não descansarei, como enquanto não se acender. Nela quem? Em Jerusalém, como uma tocha para iluminar, enquanto não se acender a salvação. Quem é essa Jerusalém? Várias vezes eu já falei aqui, né? Toda vez que você vê a expressão Jerusalém, no nosso contexto cristão católico, entendamos não a Jerusalém literal, aquela cidade que está lá no Oriente,
mas entendamos a igreja. Esta igreja que é amada por Deus. No versículo 2 aqui, quase no final do versículo 2, ele diz: serás chamada com um nome novo. Esse nome novo é justamente o povo de Deus, esse corpo místico de Cristo que caminha para a plenitude desta aliança com Ele. É uma relação justamente de casamento, porque no final da leitura ele diz assim: como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de teu Deus. O que é a alegria do teu Deus? O seu povo, a sua noiva, a sua igreja. Esta igreja ela é constituída como um povo que é perfeitamente amado e cuidado por Deus. Isso também aparece no Evangelho, né? Jesus Cristo, que é o trecho de João, capítulo 2, de 1 a 11, que é exclusivo de João, você não encontra esse texto em outros lugares, né? Que é as chamadas bodas de Caná. Por que São João escreveu isso aqui? Simplesmente para relatar um fato histórico, que Jesus foi lá numa festa de casamento, tomou vinho, etc. Não é bem por aí, né? Porque vamos dizer aqui que esse casamento aconteceu ou não aconteceu, que não devemos aqui entrar nem no mérito da questão. Mas algo é muito interessante, a postura que nós nos colocamos, principalmente diante do Evangelho de São João, porque o Evangelho de São João ele vai ser um Evangelho que já supõe a existência dos outros 3 evangelistas. É um Evangelho que foi escrito com a plena consciência de que já existiam 3 relatos, Marcos, Mateus e Lucas. Ele não tem necessidade de estar contando tintim por tintim o que aconteceu, porque as pessoas podem ler no Evangelho de Mateus, podem ler no Evangelho de Marcos, podem ler no Evangelho de Lucas. Então ele quer trazer coisas novas. Essas coisas novas nem sempre são dados históricos perfeitos. Essas coisas novas que João vem trazer são muito mais uma catequese que apresenta a fé que ele tem em Deus. Então João ele nos conta aqui uma novela para nos dizer que na igreja, em primeiro lugar, nós precisamos nos colocar diante de Jesus Cristo numa postura de noivos ou noivas, né? A igreja ela é noiva. Nós, enquanto somos povo de Deus, enquanto somos batizados e fazemos parte deste povo de Deus, nós somos chamados a nos entregar a Cristo na qualidade de noiva. E é por isso que aqui nem aparece o nome do noivo, porque o noivo é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse noivo de casamento que nos apresenta e nos transforma esta água em vinho. O vinho é um sinal explícito na Bíblia da Eucaristia. No contexto antigo, é alegria. Faltou o vinho, ou seja, faltou a alegria aí nesse contexto. E é Jesus Cristo que vem devolver esta alegria. A importância tamanha da catequese de São João Evangelista aqui, dizendo que a mãe de Jesus estava presente. Ora, na igreja, onde a mãe de Jesus não está presente, é uma igreja que ela caminha sem a intercessão da mãe, sem a intercessão da rainha. E por que nós falamos em rainha? Porque aqui João está usando no final do versículo 5 essa expressão, fazei o que ele vos disser. De onde João tirou essa expressão, fazei o que ele vos disser? Você tem que voltar lá no livro do Gênesis e saber que existia um faraó, existia aquele que cuidava, era o administrador do faraó, José. E aí você precisa conhecer o mínimo de Sagrada Escritura, né? A pessoa que não lê a Bíblia, aí não dá nem para conversar, né? Agora, quando você começa a ler, investigar, você vai saber que existia um faraó, existia um José. Chegou um tempo aí de carestia, onde aconteceu o povo passou por um período de fome, passou por um período de dificuldade, e aí as pessoas vão até o rei, que era o faraó, e pedem algo. O que nós vamos fazer?
que o faraó, o rei da época, né, egípcia, disse para esse povo que estava ali lhe solicitando algo? Ele olha para esse povo e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que José disser que façam. Confiem em José. São as palavras do rei. Aqui, João pega emprestada essa expressão, porque agora ele não vai colocar essa fala na boca de um rei, mas ele vai colocar essa fala na boca de uma rainha. Ou seja, se ele usa as palavras do rei egípcio na boca de Maria, ele está dizendo para nós que ela é a nossa rainha, né? Ela, como rainha, diz: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que Jesus disser. E a presença dela é determinante, porque ela nos leva a Jesus. Jesus veio ao mundo por meio dela. Veio ao encontro da humanidade por meio dela. E Deus não quer que os seus filhos venham até Ele por meio de outras mãos que não as dela. Como nós sabemos disso? Como nós podemos ter certeza disso? Certeza absoluta, é evidente que nós nunca teremos. Mas, na fé, nós nos entregamos quando a nossa inteligência é vencida. Então, tem coisas que a nossa inteligência não alcança, mas a nossa fé se entrega diante desses mistérios. Então, o Evangelho nos apresenta exatamente este casamento, que mais do que ser simplesmente uma festinha de casamento ali, onde por acaso alguns foram convidados e Maria já estava presente, está aparecendo aí a igreja na sua perfeição, a igreja que nutre uma relação de intimidade com o seu Deus, na qualidade de noiva e noivo. Nesta igreja, Maria está presente. Nesta igreja, os bispos estão presentes, os seus apóstolos, discípulos estavam aí, os padres estão presentes, os diáconos estão presentes, porque esses aqui são chamados aí de serventes, aqueles que servem, aqueles que trazem a água, aqueles que levam depois o vinho, que foi esta água transformada. A diaconia da igreja, o serviço que os sacerdotes, aqueles que são ordenados, são chamados a prestar, a voz daquela que diz: façam tudo o que Jesus Cristo disser. As suas vidas devem ser pautadas na palavra de Jesus Cristo, na palavra de Deus. A água, símbolo do batismo, a Eucaristia, que está aí simbolizada também no vinho, os dois principais sacramentos da igreja. E quando ele toca aqui nesse assunto do noivo, ele diz: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Toda a história da humanidade, tudo aquilo que passou na vida do povo, quantos anos e anos esperando a vinda do Messias, e agora ele está aqui. É Jesus Cristo que guardou a melhor parte para este momento. Se alguém tem alguma dúvida de que a liturgia de hoje está falando desta relação de Cristo com a sua igreja, basta ler a segunda leitura da carta aos Coríntios, né, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 11, que ele está falando justamente do contexto eclesial. Quando ele fala aqui em dons, em ministérios, em atividades, em bem comum, sabedoria, ciência, fé, dom de curas, poder de fazer milagres, discernimento de espíritos, falar em línguas, né, interpretação das línguas. Tudo isso está sendo falado aqui para o São Paulo em função da comunidade, em função da igreja. Então, meus caríssimos irmãos, nós nos constituímos, a partir do nosso batismo, como uma verdadeira família. Esta família que nós chamamos família cristã, essa família que está expressa aí na terceira estrofe do Salmo de hoje, né? Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Como nós damos glória a Deus? Como nós vamos
prestar honras a Deus nessa família que nós fazemos parte, oferecei um sacrifício nos seus átrios. Qual é o sacrifício que é agradável a Deus no nosso contexto cristão católico? É o sacrifício da Eucaristia, quando nós vamos a esta celebração da comunidade, da igreja, do povo de Deus, com os nossos sacrifícios diários, com a nossa vida oferecida neste altar, junto com as ofertas que estão ali, que vão se transformar no corpo e no sangue de Cristo. Muito bem, então hoje nós ficamos por aqui. Acredito que essas ideias são mais do que suficientes para lhe ajudar. Você já percebeu que esses vídeos estão sendo publicados na sexta-feira à tarde, porque você tem cada vez mais a oportunidade de utilizar esses conteúdos de uma forma ainda melhor, com mais antecipação, e assim preparar bem as suas reflexões na celebração da palavra, que você porventura venha a conduzir, a dirigir nas comunidades espalhadas aí pelo nosso Brasil. Grande abraço a você, obrigado por estar aqui conosco e até o nosso próximo vídeo.